Olá, muito boa tarde. Estamos na Semana Nacional Cáritas. O amor que transforma é o lema que interpela cada um de nós a valorizar a solidariedade e o sentido do outro. Está connosco a Presidente da Cáritas Portuguesa, Rita Valadas. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. É uma Semana Nacional Cáritas em que esta instituição, que está tão próxima dos portugueses, particularmente nos momentos também de fragilidade, tem uma expressão ainda mais notória, no sentido de se dar a conhecer aquilo que faz e onde está presente também, no sentido de despertar os portugueses para a solidariedade. Temos o Peditório Nacional, através dessa modalidade presencial pelos voluntários, mas também através das redes digitais. É possível auxiliar a Cáritas? É verdade. Este ano é um desafio especial, não é? Porque naturalmente nós precisamos desta semana de reflexão que fazemos todos os anos e que também é um momento de comunicar Cáritas e dizer o que fazemos e como estamos e quais são os nossos objetivos e como é que as pessoas se podem chegar a nós, quer quando estão em situação de fragilidade, quer quando querem colaborar, porque temos a situação da Ucrânia, é certo, mas também temos que estar conscientes que esta situação em Portugal ainda não terminou. Nós estamos ainda com as consequências da crise pandémica e, portanto, com a crise social ainda por resolver, e vamos ter um incremento de responsabilidade nacional, que são as pessoas e as famílias que se vão chegar a Portugal por via da catástrofe humanitária que está a acontecer com a guerra na Europa. E, naturalmente, a Cáritas está envolvida a duas velocidades, numa com a nossa rede internacional, com a Cáritas Europa e Cáritas Internacionalis, e, naturalmente, nesse caso, com especial atenção à Ucrânia, à Polónia, à Roménia, à Moldávia, à Hungria, e nacionalmente tentando manter a nossa capacidade de apoiar as situações dos mais frágeis e que não têm outro tipo de solução, e essa situação é garantida em grande parte por esta iniciativa que é a Semana Nacional da Cáritas. Portanto, este gesto a que os portugueses são chamados nestes dias, em qualquer um deles, digamos assim, pode ser ao longo do ano, se pode sempre ajudar a Cáritas, mas ter presente que realmente é essencial para a ação solidária que a Cáritas exerce, este auxílio que os portugueses prestam, ou quem quiser ajudar neste Peditório Nacional. É verdade. Foi muito evidente para nós no ano em que fizemos o Peditório Online que as pessoas ainda não conhecem a Cáritas, quer os que estão com disponibilidade para apoiar, quer os que precisam. E isso alterou os números, quer dos apoios, quer das pessoas que se chegaram. Mas é, de facto, o grande financiamento da Rede Cáritas em Portugal, no que diz respeito ao apoio aos mais vulneráveis, é garantido por este Peditório Nacional. E por isso é que nós o fazemos sempre na mesma altura do ano e todos os anos, tentando comunicar Cáritas e tentando identificar as formas das pessoas se aproximarem. E por isso o peditório é tão importante para nós, seja em modo presencial, em que se vêem os nossos voluntários, que seja online. Preside a Cáritas Portuguesa, mas a ter presente também que depois esta rede se articula também nas Cáritas paroquiais, não é? Há uma modalidade de uma proximidade ainda mais evidente junto das situações concretas de vida das pessoas nesta rede que está presente na maior parte das realidades também paroquiais. Isso é o trunfo. E diocesanas. Sim, não vamos esquecer o intermédio. Exatamente. É o nosso trunfo. A Rede Cáritas é completamente capilar. É o chegar perto de todas as pessoas a partir da igreja do bairro. E os nossos tesouros, as pessoas que atendem na primeira linha qualquer situação de grande dificuldade, são voluntários que o fazem ao nível paroquial, diocesano em todo o país. Estou a falar em continente e ilhas, e temos uma rede de 20 dioceses desdobrada em paróquias, onde, de facto, esse apoio, para quem esse apoio é absolutamente indispensável. Nós temos um atendimento paroquial permanente, mesmo nas situações de maior ruptura tentámos mantê-lo mesmo no tempo pandémico.
em plena pandemia, no ano de 2021, tivemos cerca de 120 mil atendimentos, e digo estes 120 mil com alguma reserva, porque eu acredito que há uma subavaliação deste número, porque nós ainda não afinámos a capacidade, porque não tem sido a nossa prioridade assinalar, mas não temos o número absoluto daquilo que é feito a esse nível capilar do território. Ter aqui presente que este auxílio da Cáritas tantas vezes acontece naquele imediatismo da circunstância, não é? Não há tempo, tantas vezes, para quem está numa situação de fragilidade e de necessidade de submeter um pedido para a apreciação da Segurança Social, de esperar o resultado. É preciso agir no imediato, e isto é o modus operandi da Cáritas, obviamente avaliando as situações, mas é um trabalho que é muito feito nas realidades das paróquias também. É verdade. Nós temos um acompanhamento técnico, naturalmente, mas em situação de emergência nós não podemos estar com excessivos critérios. Nos programas estão definidos os critérios, mas são situações em que há tempo para o processo. Quando a situação é de grande emergência, não há tempo para o processo. É na base de dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, cuidar dos nus, todas essas obras de misericórdia que todos conhecem, mas e isso nós fazemos de peito aberto. Não temos. As pessoas perguntam muitas vezes se isso com alguma desvalorização, mas isso não é caridade. Não, pois é caridade, assumidamente caridade. E as pessoas fazem-no com o amor que transforma, que é o nosso lema já há 2 anos, porque nós achamos que condiz muito connosco. É esta palavra amiga, às vezes nem sequer em termos de apoio financeiro, mas esta palavra amiga, este conselho, este encaminhamento, que é feito capilarmente na proximidade, que pode transformar a situação de uma grande crise numa situação que tem uma solução. Falou há pouco que é um trabalho feito por voluntários, eles são essenciais ao trabalho da Cáritas, são eles que no final do seu dia de trabalho vão ajudar na distribuição de cabazes, em situações diversas localmente, e é isso que vai fazendo a diferença, não é? Para minorar o sofrimento de tanta gente neste país. Eu gostava só de dizer que no meio destas situações que são típicas e que nos honram, não, que nós temos muito orgulho em que assim aconteça, a ação da Cáritas vai bastante para além disso com estes voluntários. Eu estava agora a lembrar-me de uma situação numa Cáritas paroquial em que há por voluntários o ensino da língua portuguesa, não enquanto currículo, mas enquanto capacidade de comunicar. E eu visitei essa Cáritas paroquial e tive a oportunidade de ver uma sala cheia de mães com crianças, em que todas aprendem o português ao mesmo tempo, e é uma antiga professora que o faz. E isto transforma a vida destas pessoas, porque sem conhecer a língua elas não conseguem comunicar e não conseguem integrar-se. Isto é só um exemplo, porque de norte a sul e ilhas temos pequenos tesouros que as pessoas não comunicam porque acham que é a sua missão, mas que faz a diferença na vida das pessoas. Há explicações, por exemplo, sim, conheço casos em que se capacita as crianças no seu caminho escolar, não é? Também, sim. Para progredirem. Colónias de férias, há atividades anuais todo ano, há tudo. De alguma forma temo que neste momento em que tudo faria prever que a retoma económica estava aí e as pessoas poderiam recuperar algo daquilo que tinham perdido em virtude da pandemia, agora não é bem assim. Esta situação de conflito no leste da Europa coloca tudo em suspenso e estamos novamente mergulhados numa outra crise. Temo que, de alguma forma, estas pessoas que estavam muito dependentes também deste auxílio da Cáritas se mantenham nesta situação? Vivemos outra vez a incerteza, ou melhor, não interrompemos a incerteza. E a incerteza é talvez a pior das ferramentas ou do pior dos problemas que se nos defrontam. Por muito que muitas pessoas achem isto ou aquilo, na verdade ninguém sabe o que é que vai acontecer. Aquilo que eu tenho convicção que acontecerá com a Cáritas é que nós sempre procuraremos o recurso. Quando foi a pandemia, no mês seguinte ao início da pandemia e ao encerramento da atividade,
a Caritas estava com um programa para apoiar as pessoas que ficaram vulneráveis dessas situações. E eu acredito que nós seremos capazes. Essa é a força da Caritas, que é possível concretizar pelas muitas pessoas que estão empenhadas no país inteiro, a fazer a diferença na vida dos mais frágeis. E não sabendo o que vai acontecer, eu confio que que vai haver soluções. E é isso que nós queremos transmitir esta semana também. Entretanto, nestes últimos dias, e a atualidade coloca-nos isso diante dos olhos constantemente, esta situação na Ucrânia levou também a Caritas a organizar esta iniciativa de auxílio à Ucrânia numa articulação muito próxima com a Caritas Internacional e com as Caritas que estão na linha, digamos, da frente ou mais envolvidas nas zonas de fronteira com este conflito. Como é que se está a processar esta ajuda? A Caritas Internacional funciona com um esquema que se chama apelos de emergência. Quando há uma situação de crise, seja em que parte do mundo for, porque a Caritas é uma rede internacional, sempre que alguma Caritas vê que a situação ultrapassa a sua capacidade, emite um apelo de emergência, definindo os objetivos do apelo de emergência e a perspectiva em termos financeiros da necessidade. E foi isso que aconteceu. A Caritas portuguesa já tinha lançado uma campanha nacional que se desenrola até dia 30 de março para recolha de fundos para apoiar estas situações do povo ucraniano em movimento, não é? O objetivo da nossa campanha é apoiar a Ucrânia, que de qualquer maneira já estava bastante organizada, porque eles têm vivido em guerra nos últimos tempos, mas a Ucrânia, que tem 17 espaços e se preparou para qualquer contingência. Depois temos a Polónia, a Hungria, a Roménia, a Moldávia, todos esses países limítrofes que estão neste momento a receber voluntários. E daí para a frente vamos ter todos os países a receber refugiados vindos daquele espaço de guerra. Esta nossa campanha prevê isso, portanto, prevê que o dinheiro angariado será para a Ucrânia no primeiro momento. Nós já mandámos para a Ucrânia e para a Moldávia, e será para os países que precisarem deste apoio no movimento. Os países, não, as pessoas, os ucranianos que vão necessitar. Naturalmente, alguns virão para Portugal e, portanto, esta campanha também irá apoiar as famílias que receberem os seus familiares e que não tenham condições financeiras para lhe fazer face a isso, e também os que vierem sozinhos e as crianças. Enfim, vai depender muito da avaliação que a cada momento... Nós não sabemos o que é que vai ser amanhã. O que sabemos é que esta campanha se dedica a isso e que nós faremos todos os esforços para angariar fundos que possam garantir não só a manutenção da ação da Caritas para todos os mais frágeis, que é garantida através da Semana Nacional, quanto os apoios desta guerra a leste, em que nós temos uma campanha que é exatamente para esse fim. O trabalho em rede aqui é essencial, não é? Nós estamos a assistir, numa primeira fase, acaba por ser natural a uma avalanche solidária, mas tantas vezes pode ser desorganizada ou entregue à iniciativa altruísta de cada um. Não será o ideal nestas ocasiões? Importa canalizar esta ajuda e concentrá-la também para que não haja aproveitamentos indevidos? É importante esta rede entre as instituições, esta comunicação. Esse é o esforço que a Caritas faz, é que, de facto, esta explosão solidária que aconteceu não vá desperdiçar-se e não chegar a quem mais precisa. De facto, é uma preocupação. Existe uma certa descoordenação. Há muitas iniciativas de pessoas a irem a caminho da Polónia ou da Moldávia ou desses países para deixar ficar bens e trazer pessoas, e eu chamo a atenção para que, quando tiverem essas iniciativas, não deixem de fazê-lo só quando tiverem alguém para receber. Porque nós já vimos fotografias, imagens na televisão de caixotes abertos e de pessoas a abrir caixotes, que não parece nem digno,
nem aquilo que as pessoas irão garantir à chuva, o que significa que grande parte daquelas coisas se irão desperdiçar. A nossa rede internacional tem pedido para nós não mandarmos, porque, como devem calcular, quem está a receber pessoas não consegue estar a fazer a logística dos caixotes, porque uma coisa é receber uma palete de fraldas e outra coisa é receber um pacote de fraldas aqui, um pacote de fraldas ali, o que exige uma logística que eles não conseguem ter naquele espaço. Eles pedem-nos para não enviar, a não ser os produtos que eles vão definindo que são necessários. Por isso, quem levar, especialmente porque o objetivo é também, quando se vai em carrinhas buscar pessoas, deixar coisas, aproveitar para levar coisas, vejam a quem entregam e a quem precisa, porque senão vamos criar mais problemas que soluções. E eu acho que esta situação de solidariedade é uma situação que nós vamos precisar de manter durante bastante tempo. Esta situação de guerra vai trazer-nos uma crise social em cima de uma crise social. Esta solidariedade é absolutamente necessária e é um orgulho enorme que isso aconteça em Portugal. Acho que nós somos solidários por natureza e isso é absolutamente fantástico, mas vamos fazer que esta solidariedade tenha um propósito e seja organizada. E vamos tentar que as coisas não se desperdicem e que o nosso bom coração, este amor que transforma, seja transformador para outros também. Ainda integrado nesta Semana Nacional Cáritas e na próxima quarta-feira, dia 17, vão apresentar o relatório Cáritas Cares na paróquia de São Julião da Barra, em Oeiras. Aqui a questão também do mercado de trabalho, não é? Que é uma dimensão importante. O relatório CARES, que é um relatório organizado pela Caritas Europa e que tem o concurso de todos os países que pertencem à Caritas Europa, já foi apresentado no seu global. Nós temos especificamente sobre Portugal, o tema tem a ver com a empregabilidade e com o mercado de trabalho, com todas as dificuldades que nós estamos a somar às dificuldades então avaliadas. É uma fotografia daquilo que acontecia em Portugal em relação a estes temas. Nós temos pouca informação nova sobre estas situações e consideramos que o relatório CARES é muito importante. Daí que no programa da nossa semana esteja também este relatório, que é um relatório sobre a pobreza, mas especialmente ligado ao mercado de trabalho, e nós consideramos que é um elemento importante para a reflexão de todos os que fazem a leitura da realidade em Portugal. A questão da inclusão e da acessibilidade a este mesmo mercado é um ponto central neste relatório também, o lutar por tornar o mercado de trabalho mais inclusivo e acessível a todos. A acessibilidade e a inclusão são duas palavras mais para nós, portanto, em todas as matérias que se estudam, isso está subjacente, daí que haja dados que não existiam ainda e que vão poder ser utilizados por todos. Como é que a Cáritas vai fazendo digamos, a análise do seu trabalho, não tanto isto, mas perspectivar as ações que vai concretizando, lendo a realidade social do país? Isto porque, perante aquilo que vai acontecendo, pode acontecer que a Cáritas tenha que ir a correr atrás das situações, porque há uma pandemia, há uma guerra a leste, não é? Ou pode haver inundações ou terremotos. Incêndios. É a marca da Cáritas, de resto. Sim. Mas, para além disso, a Cáritas também vai fazendo leituras muito concretas da realidade para depois também desenvolver programas de apoio, não é? Claro, é verdade. Aliás, é uma preocupação antiga na Cáritas. O Dr. Acácio Catarino, que foi presidente da Cáritas, desafiou a Cáritas sempre a que se fizesse esse movimento. Criou-se um grupo que era o Núcleo de Observação Social, o NOS, que se tem responsabilidade por fazer esta leitura da responsabilidade, da realidade, e tem no seu grupo pessoas de reconhecido mérito e pensamento, especialistas em determinadas matérias, que fazem o favor de nos ajudar a fazer essa leitura da realidade. Nós estamos muito dedicados ao terreno, ao momento, mas eles têm este espaço e o nosso objetivo é sempre ter dados para que eles possam refletir. Neste momento, o NOS foi
alterado, porque nós é uma marca que já existe ligada a outras coisas, por isso nós temos o Observatório Cáritas, com um espaço especial para a leitura das questões ligadas à pobreza e à fraternidade, e é nesse fórum em que muitas pessoas dão do seu tempo para nos ajudar a refletir, que nós, quando temos que nos posicionar em relação a alguma matéria ou quando gostamos de refletir alguma coisa que nos preocupa, desafiamos a que eles nos ajudem. Quando tem estas situações identificadas, acabam por ter também o Governo como interlocutor, acabam por ter que dialogar com quem governa o país, e estes canais de comunicação funcionam, são fáceis, como é que é? São coisas de momentos. Há alturas mais fáceis que outras. Num momento em que se vive uma pandemia e uma guerra, realmente eu entendo que não seja o espaço mais fácil. Ainda por cima estamos entre governos e, portanto, tudo é mais difícil. E eu entendo que isso é assim. Nós estamos sempre disponíveis. Creio que nunca na história da Cáritas houve algum espaço de não colaboração, porque é assim que nós estamos. Nós estamos em colaboração com todos, vamos essencialmente onde não há mais ninguém para ir e, portanto, o nosso trabalho está visível no terreno. E sentem-se apoiados também pela realidade das comunidades cristãs. Há estas cáritas paroquiais, mas tantas vezes a solidariedade também não pode ser exclusivo do pequeno grupo de voluntários. Toda a comunidade cristã tem que assumir este objetivo, não é? Tendencialmente, quando há situações de crise, as pessoas unem-se por propósitos maiores. E isso é uma realidade da Igreja em Portugal. Eu queria só dar o exemplo do que vai acontecer no sábado. A Semana Nacional da Cáritas vai ser lançada com um concerto solidário de iniciativa nós desafiámos uma jovem para fazer uma coisa pequena, uma jovem que esteve num concurso, num destes programas nacionais ligados à música, e ela juntou um conjunto de jovens que estiveram com ela e vão fazer um concerto solidário. E isto é assim, traz mais um e nós vamos fazer a diferença. Muito bem, ficam aqui as linhas de força desta Semana Nacional de Cáritas, uma interpelação muito direta a cada um de nós, no sentido também do auxílio e ter presente esta noção do nosso próximo, do outro que precisa da nossa ajuda. Qualquer informação adicional, caritas.pt. Caritas.pt. Muito obrigado, Vitor Valadares, pela sua presença hoje aqui entre nós. Ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia e prometemos voltar amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.